Programa Fogo e Poder no Ar. Estamos aqui para levar você uma palavra de fé e de vida, direcionar você a uma vida de bênçãos e de vitória. Você pode mandar a sua mensagem ou ligar para nós, onde nós estaremos te dando uma direção, orando por você, para que essa situação que você enfrenta e tem enfrentado na sua vida, na sua casa, na sua vida sentimental, familiar, espiritual, ela venha a ser vencida, porque tudo é possível ao que crê. São muitas as pessoas que têm virado o ano a exemplo. Nós começamos um novo ano. Como foi essa virada de ano para você? Porque muitas pessoas têm virado o ano de sofrimento, de angústia, de tristeza, mas tudo é possível àquele que crê. Se você buscar em Deus, esse ano começou, mas vai começar diferente se você se voltar para aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Há muitas pessoas que o maior problema dela não é um problema físico, não é um problema financeiro, mas o maior problema tem sido a saúde mental. E se você buscar em Deus, pode ter a certeza que a sua saúde mental ela vai ser transformada. Você vai ver agora essa matéria falando um pouquinho mais sobre isso e já voltamos. Saúde mental, um tema que depois da pandemia tem merecido atenção redobrada da medicina. Muitas são as causas que afetam a mente. Entre elas está o novo inimigo, a síndrome do pensamento acelerado. Um excesso de compromissos e preocupações que congestionam o cérebro e prejudica a memória, a concentração, provocando cansaço, irritação e insônia. Algo confundido com estresse e ansiedade, mas com efeitos mais ameaçadores. Uma forte irritabilidade, uma dificuldade de descansar, a pessoa já acorda muito cansada, sofrimento por antecipação, dores de cabeça, gastrite, queda de cabelo. Uma enxurrada de pensamentos de todo tipo, que surgem distorcidos, numa ordem confusa e sem nexo. A síndrome do pensamento acelerado, ela ainda não é considerada uma doença. Essa síndrome ela é caracterizada por uma mente hiperpensante, por uma dificuldade de organizar os pensamentos. Geralmente está associada à ansiedade e depressão. Algumas profissões apresentam um risco maior. Geralmente, profissionais que precisam estar muito atentos com uma superprodução, né? Uma produção intensa, estar constantemente antenados. Isso acontece muito com jornalistas, com escritores, com profissionais da área de saúde, né? Professores. A síndrome do pensamento acelerado pode afetar homens e mulheres e pode começar cedo. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa, desde pequena. Aos 14 anos eu tive meu primeiro ataque de pânico, eu nem sabia o que era isso. Ao longo dos anos eu comecei a sentir uma ansiedade maior, né? Alguns sintomas esquisitos, aí passei no psiquiatra e estava com uma depressão. Depois da ansiedade e da depressão, Flávia descobriu que estava com a síndrome do pensamento acelerado. Eu comecei a ter essa agitação maior, por conta de trabalho, problemas pessoais, enfim. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu estou falando aqui agora, já pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco, pensando no que eu deixei de fazer, se eu fiz ou não fiz, ter que tomar remédio para dormir. Os transtornos mentais viraram uma das principais preocupações de saúde para quase metade dos brasileiros. Essa taxa cresceu quase 3 vezes em apenas 4 anos. Em comparação com outros países, o Brasil está entre aqueles em que a preocupação com a saúde mental atinge níveis mais altos. A rotina digital imposta na nossa sociedade também traz efeitos colaterais graves.
Uma pessoa fica o tempo todo na internet pegando situações picadas, ou seja, eu pego migalhinhas de informações e eu vou acrescentando isso no meu dia a dia. Então, eu não tenho uma referência, um conteúdo robusto. Então, isso gera muita ansiedade, porque eu pego um pouquinho e eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Isso faz a pessoa se tornar viciada nas redes sociais. Eu costumo dizer que o transtorno de ansiedade é o primo da depressão. Outro gatilho perigoso que pode afetar a nossa saúde mental acontece quando damos mais importância à vida nas telas do que à rotina no mundo real. O TDC, transtorno disfórmico corporal, popularmente chamado de síndrome da feiura imaginária, é a visão distorcida do corpo. Ela estimula a busca por formas e medidas supostamente perfeitas, leva ao vício em procedimentos estéticos e compromete a saúde física e mental. A publicitária Michele, de 29 anos, levou a sua insatisfação com a sua imagem ao extremo. Procedimentos estéticos em exagero. O que eu digo em exagero? Segunda eu fazia um procedimento, na terça eu já via outro procedimento que não fosse interferir no primeiro. Mas algo estava errado. O estímulo social, o modismo, a necessidade de mimetismo, que é copiar padrões, é muito forte para isso. Porque é muito mais fácil obedecer a questões lógicas, concretas, que a questões abstratas, ditas abstratas, que são de ordem emocional, de ordem de relacionamento. Evoluindo a cada dia em seu tratamento, Michele decidiu se amar e abandonou as redes sociais. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi tirar minha rede social, porque aquilo me causa assim, uns gatilhos, porque eu começo a ter um espelho de outra pessoa. E outra coisa importante, entender que nós precisamos da imperfeição, da incompletude, porque se eu sou uma pessoa incompleta, eu preciso de outros, e outros precisam de outros. Isso faz a trama, a malha social funcionar. Seja por ansiedade, depressão, preocupações demais, busca pela perfeição. A preocupação com a saúde mental, antes vista como uma frescura, passou a ser valorizada pelos brasileiros. Mas, na sua opinião, estamos vivendo uma crise global na saúde mental? Ou ela sempre existiu, sempre existirá? A gente é que não dava atenção para esse assunto. E isso tem acontecido com muitas pessoas, se tornando opressivas, angustiadas, tristes por causa de uma depressão, de uma opressão. O maior problema de muitas pessoas é isso, é a saúde mental prejudicada por causa de pessoas, de situações, de coisas que ela tem enfrentado. Talvez você tenha enfrentado isso e você já não sabe mais o que fazer. Você já lutou com as suas forças, você entrou num sistema ou numa situação de se guardar, se proteger e ficar dentro do quarto, escondida, com as luzes apagadas, já não sabe mais o que fazer. Então a opressão começa a aumentar, a angústia começa a aumentar e você já fez de tudo. Você tem uma solução, você tem como buscar em Deus essa situação a ser moldada, mas para isso é necessário você se voltar, fazer a sua parte e certamente Deus ele vai resolver esse problema. Porque muitas pessoas têm chegado à Igreja Universal assim, desta forma, depressiva, angustiadas, tristes, com a saúde mental prejudicada, mas buscando em Deus elas recebem força para vencer aquilo que vem causando isso. Porque muitas das vezes o que tem causado essa opressão, essa angústia, essa tristeza que você tem enfrentado tem sido um espírito maligno, um espírito que tem atuado e colocando na tua mente que você não pode, que você não consegue, que nada vai dar certo para você. A exemplo desta pessoa que você vai assistir agora. Ela veio, ela buscou em Deus, havia um espírito na vida dela. E esse espírito ele foi revelado através da oração forte que nós fizemos na sexta-feira.
e ela se tornou livre desse mal. Ela era depressiva, a família também estava numa situação opressiva, angustiada, e Deus trouxe a vitória. Eu ajo lá dentro da casa dela. Age dentro de casa, da família dela. Fazendo o que dentro de casa? Eu prendi a filha dela dentro do quarto. Tá com depressão? Tá. É? E o esposo dela também. Também. Então o espírito que está lá na filha dela e no esposo manifesta aqui também. O espírito que está nos dois vai sendo desfeito. Queima, Jesus, queima, 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 queima. Vai soltando essas almas. Todas as almas que estão aí, presas por esse trabalho de bruxaria que foi feito. Isso, todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai. Qual o nome da senhora? Nilza. Dona Nilza. Como é que está agora, Dona Nilza? Ai, tô melhor. Tô melhor. Deixa eu abençoar a sua água. Seja consagrada essa água em nome do Senhor Jesus. Amém. Bebe um gole da água. Isso. Amém. O que está acontecendo, Dona Nilza? Ai, lá na minha casa, minha filha já está quase 3 anos dentro de um quarto, do quarto. Depressão. É isso. Quem mais? Ela tenta sair, não consegue. Ela tenta e não consegue. Não consegue. Ela abriu uma empresa perto onde a gente mora e ela só paga o aluguel da empresa e não entra lá dentro. Não consegue sair do quarto? Tá tudo fechado lá e ela só paga. Olha para mim. E nós também. O que está acontecendo com a senhora? Também está dentro do quarto. Com depressão também? Ele se viciou com o celular e não consegue mais sair de dentro de casa, do quarto. E aí eu olho aquilo todo dia na vida dos dois. E aí aquilo eu choro, eu me apego lá dentro do quarto com Deus. Pego a Bíblia, falo com Deus, oro. Como é que a senhora está agora? Eu estou bem. Está bem agora? Agora eu estou bem. Chegou aqui sentindo o quê? Como é que a senhora estava quando chegou? Nossa, toda o corpo. Vira um pouquinho para cá, para as pessoas poderem ver o rosto da senhora, que a senhora está bem. Eu estava toda doída, toda, minhas pernas, a minha coluna, meus braços, meu pescoço, estava assim, tudo parece que tinha... Como se tivesse apanhado. Um caminhão. E ontem vamos falar de agora. E agora, como é que a senhora está? Agora eu estou leve. Saiu tudo isso? Sim, eu estou leve no meu corpo. Amém. Olha para mim, preste atenção. O mal que estava aí foi expulso. Ai, amém. Quando acabar a reunião, a senhora vai receber a orientação dos pastores de o que a senhora tem que fazer a partir de agora. Tá. Para vencer. Sim. Amém? Assim, a salvação vai entrar na sua vida e através da senhora em toda a sua família. Através da senhora chega a luz para sua filha e para o seu marido. Amém. E ela vai sair do quarto a partir de hoje. Porque o mal que estava lá foi expulso. O que aconteceu ontem? Ontem foi muito forte. O meu esposo também levantou e foi lá no quarto dela e olha para mim, tudo que é de ruim, deixa para ontem. Ontem já não existe mais, acabou. Ontem ele disse que presta não atenção. Sabia mais o que fazer, presta então atenção. Era pra mim ir embora. Ouça o que eu vou falar para a senhora. O que ele falou pelo mal que estava falando na boca dele. Não olha para isso não. O ontem já morreu, não existe mais. O mal que estava aí foi expulso. Se apegue a essa promessa. Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje aconteceu. A luz de Deus brilhou sobre a senhora hoje. Amém? E a partir de hoje as coisas vão começar a mudar para melhor em nome do Senhor Jesus. Então vai lá, daqui a pouquinho o pastor vai aconselhar a senhora. Bem forte para Jesus. Amém, pessoal? Quando a pessoa ela busca em Deus, então o mal ele é arrancado. E ela passa a ter paz, ela passa a ter vitórias.
Assim como aconteceu na vida dessa senhora, estava sobrecarregada, estava angustiada, mas buscando em Deus, ela recebeu a vitória dela. E assim Deus quer fazer também na sua vida. Talvez você já lutou tanto e você se sente oprimida, angustiada, triste, abatida. Você já lutou com as forças do seu braço, não é verdade? Você já fez do seu jeito, mas até então não tem resultados. Então você tem que fazer agora do jeito de Deus. Se você buscar em Deus, presta atenção. Escute o que eu estou falando. A tua vida ela vai ser transformada. Esta situação ao qual você está enfrentando, seja problema familiar, saúde, sentimental, espiritual, financeiro, seja qual for o problema ao qual você se encontra, se você buscar em Deus, mas fazer a sua parte mesmo, sair da onde você estiver, da sua casa, do seu trabalho e vier a uma universal mais próxima da sua casa, buscar em Deus, a verdadeira mudança vai começar a acontecer na sua vida. Assim como aconteceu na vida da Jaqueline. A Jaqueline, ela chegou depressiva, ela chegou triste ou angustiada por causa de uma traição que ela sofreu. Então ela se sentia a pior das pessoas. Mas ela buscando em Deus, ela recebeu força para sair daquele fundo de poço ao qual ela se encontrava. E Deus trouxe a saída para ela. Para mim, a depressão é um sentimento muito profundo, é algo que a pessoa não vê saída, sabe? É uma escuridão dentro de si mesmo, é um isolamento das pessoas, de quem te ama, é como se fosse um buraco negro que você tenta sair, mas você não vê como. Porque a dor era tão intensa que era até palpável, né? Você chegava a sentir mesmo a dor física da solidão. Meu nome é Jaqueline e eu venci a depressão. A depressão chegou na minha vida logo no início do casamento, quando eu descobri a traição do meu marido, do meu ex-marido, a primeira vez. Que eu peguei uma mensagem no celular dele e após essa primeira mensagem, que eu descobri essa primeira traição, vieram as outras mensagens e eu descobri as próximas traições. Mesmo perdoando ele, ele começou a me rejeitar. Então a gente não conversava dentro de casa, a gente não tinha diálogo, ele passava as noites fora, madrugadas fora, e me deixava sozinha. Então ele não me dava atenção, porque quando ele chegava do trabalho dele, que era de músico, ele queria dormir, ele queria descansar e logo quando chegava a noite ele tinha que sair de novo. Então assim, eu depositei toda a minha felicidade nas mãos dele. E com isso, ele sabia que eu gostava muito dele, e então ele começou a me maltratar. Então ele me colocava para baixo, ele falava que eu estava gorda, que eu já não era interessante. Então, através de todas as palavras dele que me machucava, foi quando eu pensei no suicídio. Na noite anterior a gente brigou muito, por conta disso, porque eu tinha pegado uma mensagem no celular dele e ele não queria dar satisfação mais já para mim, e a gente brigou a noite inteira. E no outro dia, no dia seguinte, era o meu aniversário e eu achei que nós iríamos ficar bem por ser o meu aniversário. E nesse dia ele me destratou, ele falou que era um dia normal para ele, que não fazia sentido. Então eu saí de casa muito triste, eu saí chorando de casa e quando eu cheguei na estação de trem, a caminho do trabalho, eu quis me jogar da estação. Só que um rapaz estava perto de mim e viu a situação, o jeito que eu estava, ele impediu que eu fizesse. Depois daquilo eu voltei para casa e eu me senti muito mal por não ter conseguido ter tido coragem de cometer o suicídio. Então eu me tranquei no banheiro e fiquei no banheiro até a hora dele chegar. E quando ele chegou e ele me viu debaixo do chuveiro de roupa chorando, ele falou que eu estava com frescura, que eu tinha que me tratar, que eu estava ficando louca. Ele só me deixava pior do que eu já estava. Então, nessa época, a minha vida parou. Eu engordei 15 quilos por conta disso, eu não queria mais me arrumar, me maquiar, eu me prendi dentro de casa, então eu não queria sair com os amigos, eu não ia mais na casa da minha família, eu nem atendia o telefonema quando minha mãe me ligava, porque eu não queria mais contato com ninguém, eu queria só ficar dentro de casa e trancada. Eu mergulhei nessa tristeza e mesmo ele me vendo nesse estado, ele não se importava, ele continuava me traindo. Então foi aí que eu consegui conversar com a minha irmã e aí ela me aconselhou, ela falou assim para mim, sai desse relacionamento, que é um relacionamento abusivo, porque até então, para mim, ele era o meu chão, ele era o meu tudo. Se eu deixasse ele, eu
ficaria largada sozinha. E aí eu consegui largar, separei desse meu ex-marido, só que aí veio outro problema, porque eu achei que eu me separando dele eu ficaria bem, e eu fiquei pior. Então eu saía de balada, eu bebia na noitada e eu chegava à noite em casa e eu tinha insônia, aí eu não conseguia dormir, aí eu ficava triste, eu chorava e aí passou a ser constante na minha mente o pensamento de suicídio. Dessa segunda vez eu tentei com comprimidos, né? Então eu peguei todos os comprimidos que tinha dentro de casa e tomei tudo junto, mas eu tomei e logo em seguida eu passei mal. Né? Então eu ficava frustrada porque eu tentava, o suicídio e não dava certo. Então a minha irmã me vendo naquela situação, ela me fez um convite para vir na reunião. E como eu já não tinha mais nada a perder, eu vi como a última porta para mim. E eu vim na reunião e tudo que foi falado na reunião veio de encontro ao que eu estava passando. A palavra que me chamou foi isso, mudança de vida. E eu falei, eu quero essa mudança de vida para mim. Aqui eu entendi que eu precisava ser feliz sem ter que depositar minha felicidade em outra pessoa. Eu passei a sair novamente com a minha família, com os meus amigos, eu voltei a me arrumar, eu voltei a me valorizar, né? E eu percebi que eu estava sendo feliz sem precisar de outra pessoa do meu lado. No lugar da depressão ficou felicidade, aquele vazio que eu tinha, aquele desejo de suicídio, aquele sentimento ruim que eu tinha, ele desapareceu, foi preenchido, na verdade, com o desejo de viver, né? Desejo de realizar os sonhos, de conversar, de realmente ser feliz. Hoje eu trabalho, eu me dou super bem no trabalho, hoje eu saio com os meus amigos, com a minha família, hoje eu tenho um relacionamento saudável com a pessoa que eu vivo hoje, eu voltei a me arrumar, eu passei a ser feliz e no lugar daquele vazio da depressão, hoje eu tenho paz, eu descanso em paz, eu tenho prazer em viver. Sua vida está assim, como a de uma pessoa em um labirinto? Dívidas, fracasso amoroso, saúde em risco e tantos outros problemas estão deixando você sem saída. E com a vida amarrada, nada tem dado certo já há muito tempo. Pensando nisto, estaremos consagrando pela primeira vez um óleo no local onde se encontrava a igreja de Filadélfia, em que o Senhor Jesus disse: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Com uma rosa em mãos, símbolo da presença do Senhor Jesus em sua vida, traga-a para ser ungida, pois pela fé determinaremos que onde ela for colocada, todas as portas venham se abrir, e as que estão abertas, o mal não irá fechar. A sexta-feira da rosa consagrada, com o óleo das portas abertas. Sexta-feira, às 7, 10, meio-dia, 15 e 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Vida transformada é isso que Deus tem feito e tem feito na vida daqueles que têm se voltado para Ele. A exemplo da Jaqueline, que você acabou de assistir. Se você fizer a sua parte, certamente Deus, Ele vai fazer a dele também. Por isso que eu convido você para esta sexta-feira. Como você acabou de assistir também a matéria falando sobre a rosa, prepare uma rosa, compre uma e traga nesta sexta-feira, onde você vai receber uma unção com o óleo das portas abertas e determinar que as portas que estão fechadas na sua vida, nos seus caminhos, essas portas venham se abrir. E de fato, você vai levar esta rosa para a sua casa, vai deixar num lugar alto lá na sua casa, e se há um mal agindo na sua casa, na sua família, esse mal vai ser arrancado. Todo o mal vai ser atraído para essa rosa, para que você seja livre desta maldição, deste problema, seja inveja, olho grande, amarração, problemas espirituais, sentimentais ao qual você tem enfrentado na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque sabe, tem pessoas que a maior dificuldade dela tem sido na vida sentimental, porque ela luta tanto e não tem resultado.
Se você trouxer uma rosa nesta sexta-feira, ou se você não tiver, não tem como, venha você, vem buscar, porque você fazendo a sua parte, certamente Deus vai fazer acontecer a mudança. Porque muitas pessoas têm chegado sofrendo na vida sentimental, familiar, espiritual, e têm buscado em Deus e têm saído daqui abençoadas. Aqui na nossa Universal, aqui em Florianópolis, na nossa catedral, o Bispo Jean, com toda a equipe de fé, estará determinando a tua bênção, a tua vitória. Avenida Mauro Ramos, 1310. Você pode ver as imagens da nossa catedral aqui de Florianópolis. Temos reuniões às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas, com toda a equipe de fé, com o Bispo Jean, determinando a sua bênção, a sua vitória. E nós estaremos também na mesma fé, lutando pela libertação de todos que estarão presentes ali na nossa cidade de São José. Você pode ver as imagens do bairro de Barreiros, na nossa Igreja Universal de Barreiros, Avenida Leoberto Leal, número 100, bem no bairro de Barreiros, ali no centro do bairro, determinando assim a vitória, a resposta que você precisa, às 8 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 horas, às 18 horas, especialmente às 19h30. Pode vir buscar a sua vitória. Faça a sua parte e certamente Deus, Ele vai fazer a dele na sua vida. Porque agindo você a sua fé, não tem como Deus não honrar. Agindo você a sua fé, não tem como Deus não trazer a resposta que você precisa. E falando em resposta, vamos ver esses momentos de pessoas que vieram, buscaram e contaram o seu testemunho diante do altar, a bênção que Deus trouxe para as suas vidas. Da senhora? Dona Lena. E sua vitória, Dona Lena? A minha vitória, quando eu cheguei aqui, eu tinha síndrome do pânico, tinha depressão, caroço nos seios, não dormia à noite, via amanhecer o dia. Qual foi o pior momento da vida da senhora? Quando eu perdi o apartamento. Perdeu o apartamento? Não conseguia pagar? Na verdade, bispo, desculpa. Não tem problema não. Na verdade, eu fui para a justiça para fazer divisão, né? E ela assumiu a dívida. Ele deu o apartamento e assumiu, só que ele não pagou. Daí foi assim que eu cheguei aqui, né? Perdendo apartamento, filha com tuberculose, neta com pontada, 20 dias internada. Ia para o hospital, vinha para cá. E hoje não tem mais miséria. Minha filha está ganhando mais de 1 milhão aí nos eventos que ela faz. Vai para São Paulo, vai para Curitiba, vai para Porto Alegre, agora vai para Estados Unidos, vai agora em setembro de novo. Dezembro vão passar 3 meses lá, vai para Dubai agora em outubro. Só vitória. Deus tirou a humilhação. Tirou a humilhação. Agora o diabo está aqui, ó. Debaixo dos pés. Graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Vitória acontece, resposta acontece. Quer vencer? Esteja junto conosco nessa sexta-feira, buscando de Deus a sua bênção, a resposta que você precisa. E certamente Deus vai fazer coisas grandes acontecer. Basta você agir a sua fé. E falando em agir a fé, você pode também, enquanto não chega a sexta-feira, estar junto conosco na quarta-feira, buscando o Espírito Santo, se fortalecendo em Deus. Você vai ver essa matéria finalizando o programa, falando um pouquinho mais sobre essa quarta-feira, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, nós vamos ficando por aqui. Que Deus ilumine os seus caminhos. A fé vem pelo ouvir, e a prática a materializa. A palavra de Deus tem a direção e inspiração certa para a nossa vida e o verdadeiro sustento que o ser humano precisa. Quem a obedece se veste da vontade divina e desenvolve aos olhos de Deus um coração perfeito, possuído de paz e alegria, pois busca agradá-lo acima de tudo. Quarta-feira, a noite do coração perfeito. Prepare a sua Bíblia e participe de um profundo estudo que vai mudar a sua vida em todas as igrejas Universal.